Olá, mulheres elegantes. Boa noite. Sejam bem-vindas. Estou muito feliz. Estou feliz, estou animada, que eu tenho certeza que nós teremos uma aula hoje, uma aula poderosa. E olha só, estou vendo aqui rostinhos conhecidos. Rosa, seja bem-vinda, minha amiga, minha colega de profissão. Gente, Bruna. Seja muito bem-vinda. Bruna já faz parte aqui da nossa rede de mulheres elegantes há muito tempo. Olha só, eu vou pedir a gentileza para quem puder abrir as câmeras, porque a propósito, nós estamos aqui em uma reunião online, mas o comportamento, nós vamos falar sobre comportamento elegante, não é mesmo? E o comportamento elegante, gente, ele independe se nós estivermos online ou no presencial. Claro que tem as suas particularidades, mas eu gostaria da gentileza de ver o rostinho de vocês, de me conectar ainda mais com vocês e, claro, para entregar algo de muito valor que eu estruturei para esta noite. Eu tenho certeza que você vai aí desfrutar dos insights que você vai aprender, daquilo que você vai colocar no seu dia a dia. Porque, gente, eu só espero que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. É uma aula grandiosa. Semana passada, quem esteve a propósito? Vai colocando aqui no chat. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo direitinho? Maravilha. Olha só, quem esteve na aula passada? Tudo bem, a Patrícia está dizendo que lá a internet não está legal, fique à vontade, a gente entende. Quem puder, volto a dizer, para eu conhecê-las, será realmente uma alegria ver o rostinho, eu adoro, fico aqui toda, literalmente, recebendo vocês na minha casa. Para esse bate-papo de mulher para mulher, vamos falar com o coração, vamos falar sobre o que é elegância, o que é etiqueta, o que não é, como quebrar as regras, mas hoje especificamente, né, esse universo é muito longo, muito profundo, e nós vamos especificamente adentrar aí no universo da comunicação, de como você se posicionar, porque eu sempre falo, gente, falar é fácil. Agora, você realmente se fazer entendida. Concorda comigo que não é nada fácil? Uma coisa é falar e outra coisa é você ser compreendida. É se comunicar a ponto de que as pessoas entendam você, comprem as suas ideias, se relacionem com você e você seja assertiva. Então, existem sim muitas particularidades e que nós vamos essa noite falar de uma maneira bem profunda. E volto a dizer, o que eu espero? Eu espero genuinamente que você absorva esse conteúdo, que você se comprometa em fazer uso dele, porque na minha vida isso tem sido um grande diferencial. E eu acredito que na sua também possa fazer uma diferença gigante. E a boa notícia, gente, é a partir de hoje, terminando esta aula, você já começa a aplicar aí na sua casa, amanhã pela manhã tem alguém de fora do país, um outro fuso horário. A gente tem elegantíssimas do mundo inteiro dentro da nossa comunidade, tá? Então, tem gente do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos, Peru, Portugal, da Inglaterra. Sim, nós temos várias pessoas de todas as localidades do Brasil. Então, às vezes, tem alguém que eu falo que amanhã cedo, mas a pessoa ainda está durante o dia ou está de manhã cedo lá. Então, que você saia amanhã na sua rotina, saia da sua casa e desfrute desse novo posicionamento. Olha, em respeito a vocês que já estão pontuais aqui, nós vamos começar essa aula, porque a gente sabe que existe um atraso elegante, né? Aqui nós vamos falar muito sobre elegância, gente. Então, eu vou deixando dicas, regras aqui para vocês e até algumas curiosidades. O atraso elegante é considerado aí 10 a 15 minutos, porém, ele só é aceitável no ambiente social. Então, quando alguém te convidar para um evento social, um casamento, um aniversário, um jantar na casa de alguém, às 20h30. Pode chegar às 20h30, 20h40, 20h45 no máximo. Ainda mais se o ambiente social for íntimo. Agora, se tratando de ambientes profissionais, esquece, sem chance. Chegou atrasada, você já está aí com um ponto negativo, vários pontos negativos em relação ao seu posicionamento.
E como eu disse, eu preparei um material, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu encontrar aqui, pronto. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, né? Gente, então essa é a nossa segunda aula secreta. Somente quem está no grupo VIP que recebeu o link. E essa aula é um material inédito, feito exclusivamente para hoje. É um material, como eu disse, profundo, muito requintado, algo que eu faço uso na prática. Então, eu quero compartilhar. Eu sempre falo, tudo que eu faço, gente, eu não me atento a fazer algo de qualquer jeito. Para mim, só vale se for algo que realmente é aplicado na minha vida, é aquilo que eu tenho experienciado, não de ler ou de ouvir falar, mas de viver. Claro que a gente busca conhecimento e que tudo que eu falo aqui está pautado aí na literatura, em pesquisas, porque a etiqueta tem muitas pesquisas. Se tratando de comportamento, então ela está muito linkada a pesquisas. Mas eu vivo isso. Essa aqui é a minha realidade, né? Para quem me acompanha já sabe, eu sou dentista, eu sou dona de uma clínica de alto padrão na minha cidade, que é referência no meu estado, parte de um estado vizinho que nós temos aqui, que é o Mato Grosso. E eu comecei minha vida do zero, literalmente do zero. Quando eu era criança, eu tinha um hobby intuitivo, porque eu nem tinha referências para eu desenvolver esse hobby. E fui criada assim, de uma maneira muito simples, longe de qualquer fonte de refinamento. Numa família normal, meu pai é pioneiro no estado de Rondônia, eu tenho muito orgulho de falar isso, quando o estado não existia, não era estado ainda, era um território, né, da União Federal. E fomos criados no mato. Bom, o tempo passou e nas oportunidades que o mundo me deu, eu me agarrei de unhas e dentes. E sempre fui muito estudiosa, sempre fiz o meu melhor, sempre me dediquei, mas eu demorei algum tempo para entender que o que me posicionava de maneira diferenciada era o comportamento. Sim, porque não bastava só eu ser uma boa dentista. Como que eu conseguia a credibilidade de pessoas enquanto eu era recém-formada, muito jovem, sem estrutura física, do consultório rudimentar, os empresários da cidade confiavam em mim, os políticos da cidade, pessoas com mais idade, mas eu passava confiança e credibilidade. Naquela época, gente, eu estou falando de 27 anos atrás. Eu não tinha essa clareza. O tempo passou, como eu já disse, e quando eu me dei conta de que meu grande diferencial era o meu comportamento, eu pensei assim: o mundo precisa saber disso. É sério, gente, porque eu sou cristã, leio a Bíblia com frequência, e quando eu encontrei um versículo que dizia assim: o bem que eu posso fazer e não faço, nisto eu estou pecando. Qual? Só o fato de eu poder transferir algo e não transferir, isso chama-se omissão. Vamos traduzir para uma palavra aqui dos dias atuais. Fazer algo, fazer um bem que eu posso fazer e não faço, isso chama-se omissão. Se você tiver encontrado aí uma pessoa que se acidentou e você viu a pessoa precisando de ajuda e faz de conta que não viu e passou e ninguém está ajudando essa pessoa, isso chama-se omissão de socorro. E eu falei, não, eu preciso entregar para o mundo algo de valor. Esse dom, esse dom intuitivo, esse hobby, que foi um dom, né, que eu acredito que eu recebi, e claro que eu desenvolvi isso e compilei aí numa série de estudos, de uma maneira prática, setorizando para o dia a dia, né? Eu sempre gosto muito de falar da história da etiqueta, como tudo começou, mas o que importa mesmo, gente, é a etiqueta moderna, é a etiqueta do terceiro milênio, é como eu me conecto com as pessoas, é como eu me relaciono com as pessoas. Isso é mais importante. Aí, se eu te perguntar o que é etiqueta, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra etiqueta? Alguns dizem que é coisa de madame, outros que é frescura, outros pensam em uma mesa posta cheia de itens bem sofisticados, uma mesa linda, o que não deixa de ser, né? A etiqueta mesa. Mas a etiqueta é a ética do dia a dia. É ser você, do seu jeito, na sua melhor versão. É, na sua autenticidade,
requer muitos processos de desenvolvimento, como autoconhecimento, autoconfiança, acreditar em si, acreditar nas suas habilidades. Isto é etiqueta. É a ética do dia a dia, como você trata a si e como você trata o outro. Gente, é sério. Parece algo, é tão simples, só que as pessoas elas complicam muito. E eu gosto muito de falar sobre a mentalidade elegante, porque para você entender o que eu vou falar aqui hoje, é fundamental a gente desenvolver essa mentalidade, que é uma mentalidade elegante, baseado nos conhecimentos que a gente vai adquirir para você desenvolvê-la e depois traduzir isso num estilo de viver, que nada mais é do que a elegância. Uau! O que é elegância? Elegância é o comportamento. Elegância é o comportamento. A gente esquece essa história de que roupa, de que estilo. Claro, existe sim o estilo elegante, existe dentro dos 7 estilos universais, mas você tem que ser você do seu jeito. Imagina todo mundo ser igual, engessado. Alguém elegante tem que usar a roupa tal. Não, não é sobre regras, não é sobre imposições, mas antes é sobre autenticidade. Gente, é muito profundo isso tudo. Mas, muito bem-vindas, e desde já, parabéns. Parabéns a todas que estão aqui. Porque eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você já entendeu, de alguma maneira, de alguma forma, de que há necessidade de desenvolver, de evoluir, de aprender, e não ficar nessa, vamos dizer, nesse desespero social, que é tentando sobreviver, tentando sobressair, tentando me posicionar. Isso é um desespero. Eu costumo brincar ou linkar aqui, de uma maneira muito séria, com você aprender etiqueta e elegância, é como você chegar numa porta automática. Você chega e a porta se abre, você entra e faz o que você quiser fazer. De maneira ética, as portas se abrem para você. E o contrário é verdadeiro. Você pode, às vezes, chegar e as portas se fecharem, ou encontrar as portas fechadas, e aí, e agora? O que eu vou fazer? Vou embora, vou arrebentar essa porta, vou gritar, vou espernear, até que abra uma porta para mim. Qualquer um desses caminhos é extremamente cansativo e rouba a nossa energia. Uma energia que poderia estar sendo canalizada para você ser uma pessoa criativa, para você se relacionar, se conectar de maneira suave, que isso é elegância. Então, etiqueta é a ética do dia a dia, é como me relaciono comigo, com os meus e com o mundo. Gente, isso é etiqueta. E elegância é o comportamento. Aí, o que é reputação? Reputação é a imagem que as pessoas têm a seu respeito baseado no seu comportamento. Então, olhem como uma coisa é linkada com a outra. E dentro desse universo, gente, eu tenho muito, literalmente, prazer em estar falando para vocês, falando para pessoas, ensinando o que é a verdadeira elegância, o que é a verdadeira etiqueta, como um poder de transformação na sua vida. Porque é o que eu usufruo hoje. Tanto a etiqueta como a elegância, ferramentas poderosas de desenvolvimento, os quais eu faço uso e tenho colhido os meus resultados, que, graças a Deus, são resultados muito positivos, graças à etiqueta e graças à elegância. Então, sejam bem-vindas, fiquem, desfrutem, aproveitem, anotem. Vou pedir a vocês a gentileza de manterem as câmeras abertas, estou adorando, mas fechar os microfones, né? Nesse momento estão todos com o microfone fechado, muito obrigada. E se vocês quiserem fotografar, fazer print, fazer alguns stories, fiquem à vontade, mas façam a gentileza de me marcar, que eu teria o maior prazer em fazer um repost de vocês. Vamos lá, gente, vamos começar a falar sobre comunicação. Como, Luciane, que eu posso ser entendida? Eu não tenho voz, no sentido de eu trabalho, eu sou uma ótima profissional. Olha, você pode levantar a mão aí, eu sou uma ótima profissional, eu estudo, eu invisto em mim, eu capacito, eu, eu sou uma pessoa com vontade de ser alguém na vida, mas eu ainda não cheguei onde eu quero. Eu sinto que tem alguma coisinha que está me travando, alguma coisa que eu não consegui alavancar. Gente, será que é o meu comportamento? Sempre falo, o currículo contrata, mas o comportamento demite. Então, quem mantém o cargo? O sorriso,
o saber comunicar, o saber falar, o saber cumprimentar as pessoas. Isso tudo é comunicação? Sim, claro. Sorrir é comunicação, olhar nos olhos é comunicação, apertar a mão é comunicação. Gente, é sobre isso. Nós vamos falar aqui sobre apresentação, sobre linguagem, vamos falar sobre conversação. Vou dar uma pincelada rápida aí em telefone, e-mail, cartas, aparência física, o quanto isso impacta na nossa comunicação. Você já percebeu? Você já pensou? Quando que o seu modo de vestir-se impacta na sua comunicação? Tem um modo certo, um menos certo, tem um meio termo. Vamos tentar falar sobre isso hoje. Mas, gente, é muita coisa, entenderam? E quando eu disse que é algo muito especial, que eu preparei com muito cuidado, com muita cautela, semana passada a gente falou sobre quem estava na aula passada, pode colocar aqui no chat. Eu estive. A semana passada a gente falou sobre etiqueta corporativa. Gente, foi uma aula tão especial, de verdade. Foi uma aula assim que eu senti que eu entreguei para vocês algo poderoso. Mas no dia seguinte, a prova real. Vários relatos de mulheres falando para mim que já estavam aplicando, que aquilo havia despertado uma maneira de pensar que elas nunca tinham parado para pensar onde é que estaria o comportamento, o problema dela, que realmente algumas coisas que eu falei ali, ela se identificou perfeitamente. Gente, que coisa mais linda, né? Então eu me sinto muito bem fazendo isso. Vamos falar sobre a apresentação. Olha, apresentar-se é um momento chave. E é importante a gente saber. Então, vamos falar sobre regras, sobre dicas, né? Estar com alguém na hora que você vai se apresentar, ou que você é apresentado, ou quando você vai apresentar uma pessoa para o outro. Isso te posiciona de uma maneira assertiva ou negativa. Posso ser sincera? Não há meio termo aqui. Ou é sucesso ou é fracasso. Ou você sabe fazer a coisa e deu bom ou deu ruim. Por quê? Porque a gente não é só chegar e estender a mão para cumprimentar uma pessoa. Não é só falar bom dia. Não. Cumprimentar as pessoas requer um momento certo de você iniciar essa apresentação, de se auto-apresentar. Então vamos lá, vamos falar aqui de situações práticas. Eu, ao entrar no local, você ao entrar numa espera, vamos dizer que você entra aqui numa clínica. Você marcou uma consulta e você chegou ali para fazer a sua consulta. Quando você é atendido, você chega ali, só quer entregar o documento, enfim, passar a carteirinha do convênio ou o cartão, se não tiver convênio. Já parou para pensar que ali você está sendo observada, as pessoas estão te analisando, ali você constrói a sua reputação, ali você pode criar relacionamentos durante essa espera, ali você pode adquirir seus clientes, porque quando você chega numa espera cheia de pessoas, olha que impacto, é um impacto positivo. Então, essa primeira impressão, você chegar em bom dia, se a atendente tiver o nome, bom dia, Ana. Eu sou a Luciene Castamano, tenho um horário agendado hoje às 16 horas. É diferente de só chegar, esperar ali, pega a senha, chegou, enfia o papelzinho. Se bem que tem uns lugares, gente, que é exatamente assim que eles fazem com a gente. Mas eu quero mostrar a realidade aqui dos dois lados. A atendente que está numa recepção, se ela receber o cliente, né, ou a pessoa que chegou ali, ela falar, bom dia, a senhora é a Luciane? Licença, por favor, pode me emprestar seu documento? Com um sorriso nos lábios. Gente, eu como empregadora, na primeira ocasião eu dou oportunidade para aquela moça. Eu já fiz isso mais de uma vez. Olha, eu achei seu atendimento para comigo impecável. E eu tenho uma oportunidade na minha clínica, caso você tenha interesse, aqui está o nosso contato. Mande o seu currículo e tive excelentes experiências dentro do meu trabalho, assim. Então, você abre portas. Só o cumprimentar, bom dia, senhora, bom dia, senhor. Ah, e quando usar senhor e senhora, isso é sempre um grande desafio. Você é senhor, senhora? O que que eu falo? Gente, R para mais sempre. Na etiqueta, R para mais sempre. Então, se você vai cumprimentar uma pessoa que ela é uma pessoa que você percebe que ela é de uma idade a mais, chame de senhor. Se você percebe que ela é de uma hierarquia a mais, né? Se você sabe que ela é hierarquicamente superior, chame de senhor. Se é um doutor, uma doutora, ou, né, uma autoridade, chame
sempre pelos pronomes de senhor, senhora, doutor, doutora, excelentíssimo, meritíssimo para os juízes, até o ponto da pessoa dizer, não, dispensa isso, pode me chamar de você. Então, você sempre pode começar lá em cima e descer. É muito difícil a gente começar embaixo e subir. É muito difícil. Na hora de um momento de uma apresentação, na hora de você criar a primeira impressão, isso é fundamental. Então, espere o momento certo de se apresentar, de apresentar as pessoas. Jamais, se você tiver que falar com alguém, interrompa essa pessoa. Chegue próximo, se posicione, e a pessoa vai olhar para você. Bom dia, eu sou Luciane Castamã, eu estou em busca de algo. Gente, isso pode ser uma pessoa numa loja de departamento. A gente às vezes chega numa loja de departamento e se tem lá um atendente atendendo uma cliente, um cliente, você quer, oi, você pode me ajudar? Você interrompe as pessoas. Parece bobagem, mas isso demonstra quem você é. E lembra lá do início, etiqueta ser você na sua melhor versão. Não, é como você trata a si e aos outros, mesmo enquanto, perdão, gente, mesmo enquanto ninguém está nos vendo. Não existe, olha, não existe, eu afirmo para vocês, etiqueta, elegância, se não for genuinamente de dentro. A pessoa pode ser ali toda grifada na sua roupa, ela pode ter um discurso muito bonito, mas se ela não for verdadeiramente aqui dentro, não tem uma mentalidade, não tem um estilo de viver elegante, as máscaras vão cair e a realidade vai aparecer. Ela chega, no primeira situação de estresse, ela mostra quem ela é. Concorda comigo? Eu não sei se vocês já vivenciaram com pessoas assim. Nossa, aquela pessoa parecia tão chique, tão isso. Depois você viu que a pessoa era uma descontrolada. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas, porque não tem uma mentalidade baseada no respeito ao outro, na consideração ao outro, nem respeito a você, como é que vai respeitar o outro? Como que alguém vai fazer, vai ser elegante com o outro se não é elegante com si? E nós, mulheres, temos que tomar muito cuidado, porque nós temos, infelizmente, uma tendência muito grande de nos auto-sabotar, de nos depreciar, de não saber receber elogios, de não saber falar com clareza por medo, insegurança, crença limitante. Etiqueta sobre isso, gente. É desmistificar todo esse universo em prol do seu bem-estar. Se você está bem, você faz bem para a pessoa que está ao lado e o mundo se torna melhor. Etiqueta sobre isso, é sobre essa grande rede de pessoas que nós estamos inseridas. Então, apresentar-se é fundamental e tenha as suas particularidades. Então, espere a sua vez de se apresentar, está no evento social, no coquetel, no lançamento, enfim. Espere o momento de se apresentar. Às vezes você quer cumprimentar uma pessoa, está todo mundo em volta, está aquele desespero. Seja uma pessoa pacífica, suave, no tempo certo. Você chega ali e se apresenta. Olá, eu sou Luciane Castamã, estou aqui a convite, né, recebi convite, adorei a sua palestra, quero te parabenizar pelo livro, pelo empreendimento. Às vezes é uma loja, você recebeu um convite para ir numa inauguração, num coquetel, de um lançamento de moda. Olha, muito obrigada pelo convite. Sabe, chegue, gente, chegue, não tenham medo de falar, né? Agradeça o convite de maneira clara. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela coleção. Enfim, faça contato visual sempre. Lembra que eu disse que etiqueta e elegância tem a ver com credibilidade, com autoconfiança? Saber fazer contato visual ou estabelecer contato visual é fundamental para que você passe credibilidade. Já esteve com alguém, certamente, que não olha nos olhos. E quando a pessoa não olha nos olhos, ela tem algo a esconder. Às vezes é só timidez, mas a ideia que passa é que ela realmente ela está escondendo, ela não é de confiança, e ninguém compra ideias, produtos e serviços de pessoas que não sejam confiáveis. Tenha um tom de voz suave, um tom de voz com rapport. Então você começou a cumprimentar uma pessoa, começou a conversar com uma pessoa e de repente você vê que a pessoa ela franziu a testa. Talvez já esteja na hora de você sair desse diálogo. A pessoa está mexendo com alguma coisa, ela está longe do assunto, você está ali conversando, se apresentando, é melhor se ausentar
porque essa pessoa ela não está afim daquele momento. Você não vai ser a pessoa insistente, aquela pessoa pedante que vai ficar ali consumindo energia e ainda saindo ali. Nossa, nem me deu atenção. Você só pode se responsabilizar, gente, pelo que você faz, pelo que você é, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes e não pelo outro. Se a pessoa realmente não te tratou como você achou que deveria, apenas afaste-se, porque uma mulher elegante não fica falando pelas costas de ninguém. Se ela tiver que falar algo, ela vai esperar o momento oportuno e vai falar olho no olho, com contato visual para quem interessa. Porque ficar falando pelas costas não é elegante, não vai resolver nada. Quando eu vou apresentar alguém? Então, aqui existem algumas particularidades. Se você está no seu trabalho, você de repente vai apresentar, você é uma gerente de uma loja, de um escritório, enfim. Você vai apresentar alguém superior para alguém hierarquicamente, estou falando aqui de cargo, estamos falando de profissão. Quando você for apresentar, a pessoa mais importante, a menos importante, ela é sempre apresentada. Então, exemplo, tem o vendedor e tem o supervisor e o gerente no meio. Então, você vai apresentar assim, você é a gerente, você vai apresentar o que tem menos hierarquia para o maior hierarquia. Fulano, esse é o nosso supervisor. Imagina assim, estou dando aqui, floreando um pouco. João, esse é o nosso diretor. Fulano, esse é o dono da empresa. E não o contrário. Claro que quando você quer honrar, aí você pode sim, de repente, o dono da empresa, olha, senhor fulano de tal, esse é o nosso colaborador júnior, que teve um papel de destaque durante, né, a ação da Black Friday, enfim. Então, sempre quando você quer honrar uma pessoa, essa pessoa ela é apresentada. Com isso, você nunca vai ter erro. No meio profissional, somente a função é que conta, tá, gente? Então, no momento lá da profissão, é o cargo a nível de hierarquia mesmo. E o cumprimento, a gente estava falando de apresentação, veja só, apresentar é apresentar alguém para outro. E na hora de apresentar, procure sempre dar uma, vamos dizer, uma continuação para que gere liga ali. Então, você vai apresentar duas amigas, vamos lá para um momento bem social. Neste momento, você vai apresentar a Maria para a Paula. Você vai dizer assim, Paula, essa é a Maria, minha amiga, nós nos conhecemos desde criança. E a Maria, ela é uma amiga que eu conheci, ela é minha vizinha, lá do meu prédio. Fazemos academia juntas, enfim, alguma coisa que gere ali vamos dizer, uma conversa agradável. Jamais, não precisa nem falar aqui, mas vale a pena, né? Jamais falar algo negativo, algo. Ai, nossa, Maria, essa é a Paula, hein, meninas? Que calor que tá, hein? Então, assim, seja uma pessoa agradável, uma mulher, a elegância, em todos os sentidos, ela tem a ver com a suavidade, com a delicadeza, com a gentileza. Então, agora, o cumprimento. Quando você for cumprimentar, estenda a mão. Quem é que vai estender a mão? Ah, eu vou conhecer alguém num grau hierárquico maior do que o meu. Eu posso cumprimentar, mas vou fazer aqui um parênteses. Vocês sabiam que é a mulher quem dá o tom do cumprimento? Exatamente. Então a gente sempre fica aí com aquelas dúvidas: será que a gente cumprimenta os homens? Se a gente dá beijinho, aperto de mão, abraço, e agora cumprimenta afetuosamente só o que eu conheço mais? Mulheres, é a mulher quem dá o tom do cumprimento. Então, na hora de apresentar, o homem é sempre apresentado para a mulher. Sempre. O mais novo é apresentado para o mais velho. O menos importante hierarquicamente para o seu superior. E o cumprimento segue essas mesmas regrinhas. Ou seja, se você vai cumprimentar alguém de maior hierarquia, pode ser uma entidade eclesiástica, a gente cumprimenta, vocês, mulheres, vamos dar o tom do cumprimento. Pode ser um sorriso, um aceno com a cabeça, um aperto de mãos é bem-vindo sempre, não tem erro em todos os ambientes. Mas, nos ambientes profissionais, o único contato físico permitido é o aperto de mãos. Então, no ambiente profissional, mesmo que sejam colegas de trabalho, com exceção como um happy hour, e olha lá,
festa de final de ano, já estamos aí nos aproximando dessa época, e olha lá, tá? O dia seguinte chega, eu sempre falo, né? Às vezes tomam alguma coisa, fica mais alegrinha lá na festa, tal, sai dando beijinho em todo mundo, mas o dia seguinte chega, ele chegará. Então, para não ter erro, um sorriso nos lábios, um olhar, um contato visual, estenda a mão direita, sempre, lógico, né? E esse contato, gente, ele tem aí suas particularidades. Tem que ser um contato firme, em que essa parte entre os dedos das duas mãos, elas se tocam, né? Da sua mão com a mão da outra pessoa. Nada daquela mão frouxa, aquela mão boba que parece que está com nojo de dar mão. Ai, aquilo não tem nada de legal. Se vai dar a mão, dê a mão de maneira correta. Nada de ficar balançando várias vezes, pode balançar uma vez, no máximo duas. Nada de tapinha nas costas, isso não é nada elegante. E não estenda muito o braço. O ideal é manter o braço com o antebraço num ângulo de aproximadamente 90 graus. E isso dá uma distância respeitosa entre as pessoas. A gente chama de distância social de 45 centímetros, mais ou menos, que é a distância ideal para a gente cumprimentar uns aos outros. Então, o aperto de mão pode ser agressivo, porque, gente, eu não sei vocês, mas já, algumas pessoas já pegaram na minha mão que parece que ia quebrar a minha mão. Os homens, especialmente. Mas tem outros que ficam com a mão muito boba. É muito estranho. Então, se você quer passar credibilidade, a gente está falando aqui, quer passar credibilidade, se você quer passar confiança, um aperto de mãos firme, que dure em média 4 segundos, com contato visual. Gente, isso é o aperto, é o cumprimento universal. Existem algumas variações aí nas culturas ao redor do mundo, mas nós estamos falando do Brasil. Então, o aperto de mãos, ele vai ser bem-vindo sempre. E é a mulher, agora você não terá mais aí desculpas ou se sentir insegura na hora de chegar e cumprimentar as pessoas e que não sabe o que fazer. E agora, eu fico toda insegura, fico ali, meu jeitinho, passando que eu não estou confiante, que eu estou me escondendo e perdendo as oportunidades de se relacionar de maneira, diria, correta e usufruir aí dos benefícios que é realmente você saber chegar e causar uma boa impressão. A primeira impressão, falando nela, é a que fica. Então, tem aí esse olhar sobre como é a sua autoconfiança, que nível que está a sua autoconfiança. O que é autoconfiança? É acreditar em si, nas suas habilidades. Gente, sem falsa modéstia, hein? A gente não tem que sair por aí se gabando de que eu sou, que eu não sou, mas você também não pode se denegrir. Quem chega, quem sabe chegar, chega com confiança, acreditando em si, sabe sim, uma mulher elegante, ela tem que saber quais são os seus atributos e quais são os seus pontos menos evoluídos. E ninguém tem defeito. A gente tem diferenças, tem divergências. E eu tenho as minhas, você tem as suas, e cada um é bom em alguma coisa, mas conhecer a si, saber realmente, não, eu sou muito boa nisso. O que que as pessoas me elogiam? O que é que realmente eu faço de maneira intuitiva? E eu sou elogiada por isso. Gente, é aí que mora o seu dom, é aí que mora o seu talento. Foca e expande esse negócio. Saiba quem você é. Muito importante, gente, unir o gesto às palavras. Ai, Luciane, quais gestos? O que que tem que fazer? Olha, os estudos já comprovaram que as palavras, elas impactam e representam apenas 7% da nossa, vamos dizer, do poder de compreensão dos outros sobre a nossa mensagem. Sim, somente 7. É muito pouco. 38% é o tom de voz. E olha isso, 55% é o gestual, os gestos. As expressões faciais, as expressões corporais que eu imito. Claro que as palavras, o tom de voz e o gestual têm que estar em harmonia. É fundamental unir essas situações, unir o gesto às palavras, porque senão eu fico falando engessada e posso estar falando uma excelente narrativa e você não vai nem conseguir entender. Ou, de repente, também eu estou muito focada em muito gestual e não tem uma mensagem. Isso tudo tem que estar unido, gente.
Então, o primeiro gesto universal, eu, como dentista, posso afirmar para vocês categoricamente, e aí tem colega de dentista aqui na nossa sala, a Rosa de Cuiabá. E eu a conheci em Maringá, olha que interessante, num curso. Sorrir é algo poderoso, é contagiante, o sorrir abre portas, e o saber sorrir não é chegar dando gargalhada, causar um efeito aí ruidoso, não, mas saber sorrir de lábios, ter uma expressão leve na face, ter um gestual com a face que comunique uma pessoa confiável sempre com movimentos delicados. Então, nunca ultrapasse muito o seu campo de ação, ficar gesticulando muito, chamando as pessoas. Vocês perceberam que perde toda. Eu sei que a câmera aqui nós não temos uma boa, vamos dizer, amplitude, mas nunca saia. Pegue uma fita, uma régua. Uma régua geralmente tem 30 centímetros, né? Esses 30 centímetros, vocês têm de um palmo a mais. Gente, é muito, é grande esse espaço. Imagina, delimita um círculo em volta de você, você fica no centro. Esse raio, né, de distância entre você e o centro, um círculo de 50 centímetros, é onde você vai existir. Então, aqui você vai falar, aqui você vai gesticular. Se eu tiver que sair desse raio de ação, eu pareço um polvo e perco toda a delicadeza, toda a elegância. E nós estamos falando aqui de comunicação, porque o meu corpo fala mais do que as palavras, e isso está comprovado. Albert Mehrabian, ele, há muitos anos, em 1965, ele já comprovou essa teoria que a linguagem é a comunicação com as pessoas compreendem 7% das palavras, 38% o tom de voz e 55% o gestual e as expressões faciais. Então, movimentos suaves, delicados, uso das mãos, as mãos são poderosas. Quando você for falar, se você falar colocando, numerando as coisas, por exemplo, eu vou falar 7% das palavras, percebem que as pessoas elas têm uma compreensão melhor da mensagem e isso passa uma ideia de muita elegância. E todo mundo quer estar perto de gente colhida, de gente que tem algo para passar. E não só alguém que está falando aleatoriamente. Então, use as mãos quando você quiser passar confiança. Observe que os políticos, eles estão sempre com as mãos abertas, com as palmas das mãos. Quando a gente mostra as palmas das mãos, nós estamos mostrando que nós estamos desarmadas, que nós somos confiáveis. Em uma reunião, em uma mesa, evite ficar com as mãos escondidas ou com os braços cruzados. Isso é gesto, gente. Coloque as mãos sobre a mesa. Os punhos, os antebraços podem ser colocados sobre a mesa. O cotovelo, não. O cotovelo é informal, eu estou cansada de ouvir a pessoa falar, ai, que sono. Mas quando você se alinha a sua postura, coloca o seu antebraço, você está pronta para interagir, para passar essa ideia de confiança, para falar das suas ideias e ser ouvida. É isso que é o mais importante. E cabe à mulher decidir sorrir, sustentar o olhar, com um aperto de mãos. Lembra que eu falei? É a mulher quem dá o tom do cumprimento. Sempre que você for cumprimentar uma pessoa pela primeira vez, ou se auto-apresentar, não perca a oportunidade de citar o seu nome e o seu sobrenome. Tá? E quando a gente cumprimenta alguém pela primeira vez, se auto-apresenta ou é apresentado, a gente evita falar muito prazer. Não, muito prazer não é uma expressão elegante, mas você pode falar muito bom de te conhecer, estou feliz em conhecê-lo, estou grata pela oportunidade de conhecer, quando é alguém que você realmente admira. E, como eu já disse, a pessoa menos importante hierarquicamente ou com a idade abaixo, espera que a mais importante lhe estenda a mão. Então, se realmente você, mesmo sendo mulher, estiver em um evento em que há uma pessoa, uma hierarquia maior, o ideal é você não estender a mão, é cumprimentar. Se a pessoa mais importante estender a mão, com certeza, seria uma grande deselegância não estender, né? Você vai estender a mão e simplesmente isso. Ou se a pessoa oferecer a face para beijar, a mesma coisa. Mas no mundo profissional, o aperto de mãos é mais bem-vindo. Gente, o vocabulário
Eu percebo isso. No meu Instagram, eu tenho vários posts falando sobre vocabulário. São os posts com muitas, milhões, milhares de comentários, salvamentos, de envios. Eu percebo que o vocabulário, as pessoas estão literalmente ávidas por aprender. E há uma necessidade urgente, gritante, das pessoas aprenderem a falar, aprenderem a ouvir. Ter um vocabulário variado nos dias de hoje, sem sombra de dúvida, é um grande diferencial. E incluir esse vocabulário, incluir neste vocabulário palavras é, mais sofisticadas, não aquelas coisas coloquiais que deixam o vocabulário cansativo, pesado, mas um vocabulário mais sofisticado. Gente, isso é fundamental. Por exemplo, estou com vontade de comer um doce. A gente fala assim, não fala? O ideal é você treinar e falar. Estou com vontade de uma sobremesa. Se você estiver no local público, vou ao banheiro, jamais fale isso. Diga apenas volto logo. Com licença, volto logo. Ou, com licença, vou ao lavabo. É aceitável. Toalete também é aceitável. Mas banheiro não é um vocabulário elegante, da mulher elegante. Então, são coisas muito simples que a gente pode ir colocando. Por exemplo, belo é muito mais elegante do que bonito. Se você falar isso, nossa, esse ambiente é bonito. Nossa, como é belo este lugar. Percebem que dá um tom de refinamento e isso muda totalmente a sua percepção, a percepção que as pessoas têm de quem fala assim. Ter um tom de voz não muito alto, como eu disse, o tom de voz, ele é muito importante na comunicação. Não falar gritando, não falar muito rápido, não falar também muito baixinho, que as pessoas quase não conseguem ouvir. Às vezes são profissionais altamente capazes, mas não sabem o tom de voz adequado para gerar aí confiança e credibilidade. E eu falo por mim, né? A área da saúde é uma área que requer muita atenção. Nós somos cuidadores, então nós não podemos ter nada que remeta ao excesso, mas nós temos que nos mostrar muito confiáveis, porque ninguém submete a vida dele para pessoas que não confiam, ou se submete, fica sempre com um pezinho atrás. E esse cliente não vai te indicar, não vai trazer outros, que foi o que aconteceu comigo no início da minha carreira. Os pacientes vinham, voltavam e voltavam com outras pessoas. Gente, tinha 22 anos. Com 22 anos, a gente não tem autoconhecimento. E eu falava, mas o meu hobby, que eu já sabia de muita coisa naquela época, eu aplicava, porque aquilo que você internaliza, você exterioriza. Então, aquilo que você se alimenta é o que você põe para fora. Então, o que é que você está assistindo? Quais os livros que você tem lido? Quais as séries que você está assistindo? Ou melhor, está lendo alguma coisa? Está se alimentando de alguma coisa de cultura, que tem um repertório? Fazer essa articulação entre falar, ouvir, se apresentar, esse gestual todo, isso tudo, gente, com muita clareza. Porque senão as pessoas não nos enxergam de uma maneira diferenciada. Independente, se o seu produto é maravilhoso, né? Eu vejo, eu tenho muitas pessoas que me procuram, profissionais da área do mercado imobiliário, pessoas que vendem imóveis de alto padrão. Então, às vezes, a pessoa ela tá ali, como é que ela vai se comunicar com uma pessoa de alto padrão se vender uma casa com valor agregado, se na hora de falar, fala com erro de linguagem, muita gíria, erro de português, vícios de linguagem, muitas palavras repetitivas. Gente, o vocabulário português é tão lindo. E eu falo que é um ato de respeito a gente saber falar corretamente. Claro que ninguém é perfeito, eu, às vezes, friso aí no plural, enfim. Mas vamos tentar melhorar cada dia. Todos os dias, ter etiqueta, saber, poxa vida, eu errei nisso. Como que pode? Vou melhorar, ter essa luzinha pitando, vou melhorar, vou melhorar. E para isso a gente precisa buscar conhecimento. Porque o conhecimento, como a Bíblia fala, ele liberta. Então, essa articulação nas relações é fundamental.
E é isso que te posiciona como uma mulher verdadeiramente elegante, como uma mulher que sabe ouvir as pessoas, que tem um magnetismo, um charme, um encanto, e que todos querem por perto. A verdade é essa. Não é assim? Quando a gente gosta de uma pessoa, aquela pessoa é bacana, aquela pessoa é legal, a gente quer que essa pessoa esteja, faça parte da nossa história, da nossa vida de alguma forma. Então, resgate, né? E nada melhor do que ler. Ler em voz alta. Tem pessoas que têm problemas com dicção. Considere procurar uma fonoaudióloga, um profissional, uma fonoaudióloga. A propósito, tem alguma fonoaudióloga aqui? Considere procurar um profissional para fazer exercícios, para melhorar a sua dicção. Considere ler um livro, ou ler, enfim, de modo geral, o que você quiser, com um lápis atravessado na boca. Façam esse exercício e depois voltem para me contar. Isso faz muito, dá muito resultado. Para você falar e ser clara com o lápis na boca, requer a movimentação dos músculos da face, os movimentos da língua, dos músculos em volta dos lábios, que geralmente a gente vai falando e nem mexe muito a face. Além do mais, pode ter certeza que é fácil ficar mais bonito, tá? Gírias, pode ou não pode, Luciane? Depende. Poder pode, mas não, não condiz aí com uma postura de uma mulher elegante. Palavrões, inadmissível. Inadmissível. É zero elegância. Então comece a colocar, a incorporar, procurar palavras, anotar. Tenha isso como um exercício. A gente vai para a academia porque a gente quer resultado no corpo físico. A gente vai para o psicólogo porque a gente quer um resultado nos nossos gerenciamento de emoções. E por que não, né? Melhorar aí, fazer exercícios faciais para poder falar de maneira correta, num tom de voz adequado, não muito alto, não muito baixo, para que a gente passe a credibilidade. Esse tom, né, falando dele, tem que ter ritmos, tem que ter pausas, tem que ter entonação, tem que ter a expressão verdadeira. 38% é o tom de voz que determina. Ah, mas eu só falar num tom de voz é o suficiente? Não, não é. Precisa da intensidade, do volume, ter controle disso tudo, fazer pausas estratégicas, porque o silêncio, gente, muitas vezes, ele assusta, né? A gente sempre tem medo do silêncio, já perceberam isso? Mas o silêncio, dentro da comunicação, ele é um argumento, um recurso poderoso. Saber se calar, saber não dar continuidade a um assunto quando aquilo não convém, saber fazer pequenas pausas durante a sua fala, isso é estratégia. Isso te dá muita expressão. E, como eu sempre falo, elegância tem a ver com a suavização. Suavização dos movimentos, suavização dos gestos e também do falar. E para você falar de uma maneira elegante, mantenha um tom de voz calmo, agradável. Sabe, já perceberam que se eu falo com um leve sorriso nos lábios, o meu tom de voz, ele muda. O meu falar muda. Mas, se eu falar muito fechadinha, com cara de brava, de amarrada, muda completamente. Então, vou pegar meu telefone. Alô? Eu não sei quem que está me ligando. Alô? E eu vou pegar o mesmo telefone. Alô? Gente, eu só mudei a expressão dos meus lábios. E a repercussão disso foi muito grande. É totalmente contrária. Então, aprendam a falar de uma maneira mais. Considere, né, desenvolver esse hábito de ler para você, de se olhar no espelho e ser generosa com você. E com isso, você vai estar habituando a sua mente, treinando, gerenciando a sua mente para você reproduzir isso lá fora. Um exercício simples, mas perigoso. Pense a respeito. Utilize esse vocabulário rico, mantenha esse tom de voz calmo e empregue sempre uma dose generosa de gentileza, de cortesia, de consideração. Seja diplomática, considere ser diplomática sobre as situações em que você está intermediando. Sabe quando vem alguém no trabalho falando mal de outro colega? Procure ver o lado de ambos, procure falar, olha, não é pessoal, procure sempre suavizar. Isso é uma comunicação muito elegante, gente. E além do mais, é uma comunicação. Então, para você
Agora, isso aqui é muito delicado. O que é contrapor? É discordar, resumidamente. Como discordar, como dizer não com elegância. Porque, gente, ter elegância, saber etiqueta, ser uma mulher elegante não é ser fraca, não é ser frágil, mas antes é ser uma mulher firme, com suavidade, com inteligência, literalmente com gentileza. Dizer não com gentileza é uma coisa, dizer não com agressividade é outra. É caso de morte, de briga, de rompimento. Então, quando eu posso contrapor, como que eu vou fazer isso de maneira elegante? Vamos dizer que alguém está falando ali suas ideias e, não, porque tem que ser assim, porque eu penso assado e tal, e você não está concordando com aquilo, vou me calar só para evitar o confronto? Você até pode, de repente, se você acha que aquele momento não vai te enriquecer de nada, deixa para lá. Mas você pode sim dizer, olha, fulano, eu respeito você, respeito seu ponto de vista, mas eu penso diferente. Ah, mas a pessoa ela não sabe contrapor, né? Então ela vai ficar ali levantando aquela discussão eterna. Simplesmente você pode se posicionar e dizer, olha, essa conversa não está sendo produtiva. Vamos falar em um outro momento, até que os ânimos se baixem, se acalmem. Olha, isso é elegantíssimo. Então, vocês perceberam que até aqui a gente não precisa gastar dinheiro, investir uma fortuna, mudar quem nós somos para poder ser ou ter ou colher resultados diferentes, mas antes é ser você do seu jeito na melhor versão, fazendo adequações, igual um diamante. Vai polindo uma face aqui, uma aresta ali, vai polindo conforme vai aumentando o brilho, vai aumentando o valor, e nunca mais volta a ser um carvão. O diamante é assim, né? Ele começa como um átomo de carbono, lá nas profundezas, e ele vai ser polido. Ele não nasce um diamante pronto. Eu acho isso, assim, tudo a ver, tem muito fundamento para mim isso, com o nosso processo de desenvolvimento humano. Telefone, gente, telefone é algo que é uma comunicação mais presente do que nunca. Praticamente, quantas ligações você recebe? Mas quantas vezes você responde ou manda mensagem, responde mensagem, se comunica através do celular, através do telefone? Então, o celular, ele é muito perigoso. E também esses reloginhos com smart watches, né? Eles ficam vendo mensagens, notificações, e enquanto a gente está conversando, a gente olha e perde a linha do raciocínio. Isso é muito deselegante. Isso é ruim para o seu posicionamento. Isso é péssimo. Isso é de uma indelicadeza cabível. Assim como interromper as pessoas enquanto elas estão falando é indelicado. Interromper enquanto a pessoa está falando. Cada interrupção que a gente faz olhando para o relógio é meio que uma interrupção no que a pessoa está falando. Então, muito cuidado com isso. Mas eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa que eu não conheço, que eu peguei o contato, prestador de serviço. Como que eu devo fazer isso? Oi, bom dia, estou precisando do encanador. Não, mesmo que seja encanador, gente. Uma mulher elegante, olá, tudo bem? Aqui é a doutora Luciane, eu tenho seu contato indicado para o fulano e estou precisando de serviços de encanador. Me falaram bem do seu trabalho. Cara, vai te atender. Ele vai te atender, porque ele é bem tratado. É muito diferente de só mais uma mensagem que caiu na caixa dele, dos 13 anos, porque esse pessoal que presta serviço, eles são muito concorridos, a gente sabe disso. E quando cai a mensagem de todo mundo, você não consegue chamar atenção. Mas quando você trata eu sou sincera com vocês. Hoje eu estava falando com um profissional que corta grama, um jardineiro. Eu trato ele como eu trato os meus clientes. Ele não se pesa quando eu peço para ele. E olha que às vezes eu peço em cima da hora, alguma emergência. Às vezes eu peço ajuda para outras coisas. São pessoas que você tem credibilidade. Gente, então não é só sobre eu me sobressair lá naquele posicionamento. Está uma chuva enorme aqui, não sei se vocês estão ouvindo. É um barulho alto aqui. Talvez eu esteja até falando um pouco mais alto para poder, com a sensação que a chuva está atrapalhando. Então, tratar bem a todos. Isso é a supra-sumo da elegância.
E como que a gente vai fazer isso? Só se a gente desenvolver. É sempre. Sempre é sempre. Claro que a gente é humano, que às vezes a gente não está num bom dia, às vezes acontecem situações desrespeitosas. Eu sempre falo, tem algo que me tira do meu pino de sempre, que é a falta de comprometimento. Eu me sinto, é porque o meu valor é o comprometimento. E isso é um valor muito alto para mim. Se eu me comprometi, eu perco dinheiro, mas eu não perco a palavra, eu faço o que tiver de ser feito, mas quando a pessoa não tem comprometimento, nossa, eu tenho que me cuidar muito, porque o meu nível de elegância baixa. E aí eu percebo que, ou seja, eu tenho que melhorar, melhorar, melhorar. Aí eu penso, não, não é comigo, não é comigo. É o jeito dele. Ele é assim comigo. Ele é assim com todo mundo. Então a gente tem que se autoconhecer também. Quais são os seus valores? Realmente é inegociável para você, seus princípios e seus valores. Isso é etiqueta? Isso é etiqueta, gente. Isso é ética. Eu não estou falando para você aqui aprender a falar isso, trocar palavra tal por tal, para você só se dar bem. A troca de barganhas, não. É para você se dar bem e para você fazer o bem. Então, você, lá numa mensagem, gente, outro dia eu recebo tanta mensagem nesse Instagram de gente que quer fazer parceria, de gente que quer que eu faça publicidade, de gente me chamando para palestras. Aí, outro dia, uma consultora de imagem de estilo de um outro estado me mandou uma mensagem. Oi, quero que você venha dar uma palestra na minha cidade. Eu entrei no Instagram dela, era um Instagram tão bacana, um Instagram com 30 e poucas mil pessoas. Estou contando isso aqui para vocês, gente, com muita propriedade, mas não é possível. A pessoa trabalhava com posicionamento de imagem, posicionamento de marcas. Como que a pessoa, eu pensei, é fake. Não, só pode ser fake. Mas eu vi no stories que não era fake, que não era fake. Mas, enfim, o que eu quero deixar aqui é muito diferente de uma mensagem. E isso é um case que eu tenho dentro da minha clínica. Hoje eu tenho um dos gestores da minha clínica, ele é de São Paulo, e ele entrou em contato comigo dentro do Instagram, se apresentou, escreveu lá perfeitamente. Claro que eu fiquei toda receosa se era verdade ou não. Marcamos uma reunião há 4 anos, ele é meu gestor, hoje braço direito comigo dentro da clínica online. Esteve 3 vezes presencial aqui em Juliana. Cuida dos nossos processos operacionais com brilhantismo. Mas olha a diferença. Então, são parcerias, são negócios que nascem, são amizades que são construídas, são vínculos de relacionamentos social, profissional, pessoal, que são estabelecidos através da comunicação. E aqui, o telefone é a mesma comunicação do que a verbal. Como que eu chegaria? Como é que eu falaria com essa pessoa? Valem as regras. Ah, e não tem uma postura adequada isso, gente. Isso abre nossa caixa torácica, a gente pronuncia com melhor entonação as palavras. E aí, Luciane, como é que eu devo estar vestida? Formal? Gente, é no seu mundo, coerente com o lugar que você vive, com as condições climáticas que você está inserida, com a sua idade, com as suas formas físicas, porque elegância tem a ver com coerência. E você estar coerente é o mais importante de tudo. Então, não é a minha roupa que vai impactar, mas é o meu comportamento. Lembra lá do início? Para quem chegou depois? Elegância é o comportamento. Cuide sim da sua aparência, esteja vestida de modo coerente, porque ela é a sua primeira impressão. E a impressão que a gente causa todos os dias. Todos os dias eu vou para o meu trabalho. Acredito que todos os dias você frequente os mesmos lugares. Vai para a academia, vai para o seu trabalho, vai para a igreja, vai para a comunidade que você está inserida. Como que você chega lá? Então, manter essa coerência, essa constância na sua marca, porque você é uma marca. Você está imprimindo ela aí no seu viver todos os dias. Sorriso, volto a dizer, não por ser dentista, mas também como, posso falar duplamente, afirmar, como professora de etiqueta e como dentista, que sorriso tem a ver com charme. E cada um tem o seu, do seu jeito. Aquilo que. Outra coisa, gente, eu trabalho com sorriso. E eu não vou misturar os assuntos aqui, mas é algo que está intimamente relacionado.
Diariamente eu recebo pessoas que me falam do quanto não ter um sorriso confiante impedem de se socializar. Olha como tem tudo a ver. Se você não gosta do sorriso, se a pessoa não gosta do sorriso, ela tem vergonha, ela tem complexo, e ela tem que se expressar, ela tem que ser ela tem que olhar nos olhos, ela tem que ser natural. Geralmente as pessoas se escondem atrás das suas máscaras. Então, se a pessoa não gosta, ela já fala com a mão na boca, ela já não é uma pessoa clara, ela quase não enche a boca. É impressionante. A gente tem casos, gente, dentro da clínica, de colocar ali implante, e a pessoa, quando vai fazer foto, a gente nem consegue fazer a foto para registrar, para planejar. E no final, é outra boca, é outro movimento, parece outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa está confiante, ela está feliz, ela está realizando o sonho da vida dela. É lindo de ver. Tem uma expressão que eu gosto muito que diz: não espere nada de uma expressão triste. Eu acrescentaria: não espere nada de uma expressão abatida, de uma expressão fechada. Não espere nada. Simplesmente não espere nada. Então, vista-se para se adaptar, para se distinguir dentro do seu momento, dentro do seu mundo, dentro da sua maneira de se de estar, né, como pessoa. Deixa eu fechar aqui, gente. Perdão, compartilhei com vocês, né? E uma coisa que eu acho poderosa, que é o entusiasmo. É a maior força da nossa alma. Christian George dizia que não há beleza que seja atraente sem entusiasmo. Gente, na comunicação, o entusiasmo ele faz um grande diferencial. Sabe quando você conta algo assim, entusiasmada, com um tom de voz adequado? Eu entendo que o entusiasmo, ele consegue, a pessoa quando ela fala com entusiasmo, ela consegue linkar, sabe? A voz, a expressão corporal, facial, o tom, porque você está entusiasmado, aquilo vem de dentro. Então, essa virtude, o entusiasmo, é algo que a gente tem que cultivar, especialmente as mulheres, que têm a tendência a reclamar, que têm uma tendência a se denegrir. Então, especialmente as mulheres, elas têm essa tendência. Mas, olha só, eu acredito que vocês estejam, de alguma forma, desfrutando desse conteúdo, entendendo, ressignificando e vendo que isso é muito profundo. E a etiqueta e a elegância é, sim, é um universo grandioso, é um oceano de possibilidades. E eu sempre falo, eu tenho esse privilégio de compartilhar com mulheres, e muitas mulheres têm mudado a sua história de vida, junto comigo. Né? Eu falo que você, se você de alguma forma, de alguma maneira, percebeu que isso que eu falei aqui te tocou profundamente, eu quero te fazer um convite especial. Né? O poder da etiqueta e da elegância é um poder de transformação. E eu entendi isso nessa minha jornada de posicionamento de sucesso, e eu fui estruturando tudo o que eu fui aprendendo de uma maneira, num compilado, numa forma prática de como aplicar isso na realidade. Não só dicas e regras, porque, gente, sério, dicas e regras, você pode ir lá nas minhas redes, você vai ter um monte. Legal, a gente aprende ali que pega a xícara assim, a propósito, deixa eu tomar uma água. Aí tem que pegar mais baixo aqui, que é mais elegante do que pegar em cima, com os dedinhos fechados, do que é melhor do que pegar com as mãozona. Tudo isso a gente aprende aí com dicas e regras. Mas mudar uma maneira de pensar, mudar uma maneira de existir, isso demora um tempo. Mas o que que eu fiz? Eu simplifiquei e fiz um compilado de 8 semanas. Se você for uma pessoa mais afoita, assim como eu, você pode maratonar concluir isso com um tempo menor ainda. Gente, uma jornada rumo aí a uma nova versão. Como eu sempre falei, é ser você do seu jeito, na sua melhor versão. Então, o que que é isso, Lucélia? O OPE é o programa que eu desenvolvi chamado Poder da Etiqueta e da Elegância, para você se posicionar com segurança, para você ter uma elegância autêntica, sendo você, mas você não está sozinho. Eu estou com você nessa parada. Literalmente. Lembra que eu falei que pode falar um pouquinho de gíria? Pode. É um repertório social.
sabe, um aumento do repertório para que você seja literalmente aquela mulher confiante, que as portas se abrem no automático, você entra, sai, circula, transita e mergulha de uma maneira profunda e sai na sua nova versão. Mas, gente, eu gosto de mim. Sim, você vai continuar sendo você, só que numa versão superior, num nível superior. E essa jornada é uma jornada que eu faço questão de pegar na sua mão e te apresentar. Ela foi desenvolvida por mim de uma maneira autoral. São 8 módulos gravados para você assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Outro dia eu estava recebi uma mensagem de uma mentorada minha, que já fez o curso comigo há muito tempo, e ela falou, Luciane, estou aqui em São Paulo, prestes a ir num evento, e eu abri o módulo de etiqueta social, porque eu queria rever o conteúdo sobre como me apresentar, como abordar as pessoas. Eu achei aquilo tão lindo, tão nobre. Gente, é sobre isso. É você ver, viver quantas vezes você quiser, tirar as suas dúvidas, transformar a sua vida. E não é em um dia, não é para um dia, não é uma transformação igual a gente vai lá, faz um corte de cabelo, muda a cor, dali uns dias já perdeu a cor do cabelo, o cabelo já cresceu. Ou seja, é uma jornada evolutiva para a vida. E não é só para você. Você vai aplicar na sua vida, na sua casa, no seu ambiente que você está inserido. Então, aqui, essa jornada, o primeiro módulo, é como você desenvolver a mentalidade. É um módulo para mudar a sua mentalidade. Você vai ficar chocada com o que você vai descobrir. E dentro desse módulo, você vai ali aprender a se destacar de forma natural. Pessoas vão falar, nossa, você está diferente. O que está acontecendo com você? Sabe aquela coisa gostosa da gente viver? O segundo módulo é o módulo prático sobre os segredos. Desvendamos os segredos do comportamento da mulher elegante. Como que você entra no restaurante? Se eu encontrar alguém conhecido, o que que eu faço? Eu vou até a mesa, eu não vou? Como eu chamo um garçom? Como que ele é um módulo para você desfrutar da sua jornada de elegância já no segundo módulo. O terceiro é sobre etiqueta social. Aqui é como você criar conexões, se relacionar. É a etiqueta do terceiro milênio, é a etiqueta das relações humanas. Gente, esse módulo é um módulo assim, delicioso. Aí você tem muitas dicas. Quando eu chego, quando eu saio, como é que eu faço? É muita coisa no ambiente social. O quarto módulo é Menino dos Meus Olhos, que é o módulo de boas maneiras à mesa. É a etiqueta à mesa. Eu sempre falo que é a mesa que as pessoas realmente mostram quem elas são. É a mesa que a gente fica a uma curta distância. É a mesa que a gente tem que olhar nos olhos, saber as preferências uns dos outros. A mesa é um palco. E eu tenho uma história de cura que eu revelo dentro desse curso, dos módulos que são gravados, como a mesa realmente impactou a minha vida. E o quinto módulo, que é a arte de receber bem. Olha, final do ano, um ano propício, final de ano é uma época propícia para a gente receber as pessoas, transformar encontros em experiências memoráveis. Gente, uma coisa é ser lembrado, outra coisa é ser memorável. Eu sempre digo, as pessoas esquecem o que a gente fala, esquecem o que a gente fez, mas elas nunca esquecerão como nós fizemos elas se sentirem. Então, sabe, receber em casa, transformar um evento, um simples evento, numa experiência. O sexto módulo é sobre imagem, etiqueta, imagem feminina, como vestir, dentro do seu estilo, como você se posicionar com magnetismo, influenciando as pessoas. O sétimo é sobre a etiqueta corporativa para negócios. E o oitavo, etiqueta da comunicação. Isso que eu coloquei aqui é apenas a pontinha do iceberg. A etiqueta da comunicação vai muito além disso, e ali dentro do módulo você vai aprender muito sobre isso. Inclusive na etiqueta, né, digital, que nós chamamos de netiqueta. Agora, olha isso aqui, o presente. Elegance Day. Isso é algo inédito que eu estou desenvolvendo agora. Nós vamos, para quem estiver dentro do OPE, o Poder da Etiqueta da Elegância, vai estar comigo no Elegance Day, gente. E que é o Elegance Day? São encontros imersivos de etiqueta e elegância. E olha, isso aqui é um dos maiores presentes que eu já preparei para as minhas alunas em todo esse tempo que eu tenho falado sobre etiqueta e elegância. Nós vamos estar nos reunindo periodicamente, uma rede de conexão de mulheres que falam sobre etiqueta, que falam sobre elegância. Nós vamos estar tirando dúvida. É uma jornada literalmente de mãos dadas. Eu estarei junto
por um ano, entregando aí todo esse conteúdo, que, como eu falei, é algo grandioso e que tem muito além disso tudo, gente. É muito além. Isso aqui é só, literalmente, o início da conversa. Então, isso você vai, nessa elegância daí, você vai mergulhar e sair com uma mulher verdadeiramente elegante. E claro, comigo, junto com você, você não precisa estar sozinha, não vai estar abandonada, você vai ser direcionada para uma comunidade de mulheres elegantes que já existe, já tem muitas mulheres lá. E esse curso é para todas as mulheres que querem aí subir na vida, sejam donas de clínicas, profissionais liberais, áreas do direito, CLTs. Gente, tem muitas possibilidades para mulheres donas de casa que querem desenvolver a cultura de elegância em sua vida, passar esse legado para sua família, para os seus filhos, impactar a sua família, impactar a sua vida, a sua história. Querem saber chegar assim num restaurante, chegar num hotel, quando eu sou hóspede, como que eu vou agir quando eu recebo as pessoas? Gente, é muita coisa. Elegância não é um luxo. Por isso, eu sempre chamo o poder da etiqueta da elegância. Porque a elegância, porque a etiqueta são ferramentas poderosas para você chegar aonde você quer, gente, de modo ético, sendo você do seu jeito, tendo resultado que talvez você nunca conseguiu chegar. E olha, você vai entrar, vai desfrutar, vai conhecer tudo que tem lá. Se você não gostou, quer o seu dinheiro de volta, essa é uma garantia incondicional. Como eu já disse, sou uma pessoa altamente comprometida. Essa é uma garantia que, se você não quiser, o seu dinheiro estará de volta em 7 dias. A gente nunca teve que devolver para ninguém, porque as pessoas que já adquiriram só falam bem. E olha isso aqui, que coisa mais poderosa, eu diria. Os 8 módulos gravados completos, os 8 e-books autorais, o material de apoio para tudo isso, vídeos com dicas de como montar mesa, vídeos de como comer sobremesa, como comer fruta, como... Gente, é muita coisa que tem lá. 12 meses de acesso ilimitado a todo esse conteúdo por apenas R$ 165. Gente, R$ 165 é menos do que uma ida ao cabeleireiro, não é mesmo? É uma escova, uma manicure, a gente já gastou mais do que R$ 165. O curso, todo esse método, todos esses bônus, ele custava R$ 2.500, não tinha o Elegance Day, que é essa imersão que nós vamos estar juntas, periodicamente, tendo encontros. Logo vou fazer uma presencial, claro que vocês vão saber em primeira mão, de R$ 2.500 por apenas 12 parcelas de 165, ou seja, o curso está por 1.600. R$ 1.600 é o valor do curso hoje, 1.600 à vista ou 12 parcelas de 165. Menos do que uma pizzaria, menos do que uma cafeteria, menos do que um potinho de creme que a gente compra e que nem dá muito resultado. Então, gente, é para uma transformação. Para você viver uma transformação, você pode acessar esse QR Code. Também vou deixar, a minha equipe vai deixar o link disponível lá nos grupos, mas acessando aqui, isso é por um tempo limitado. E essa ação que eu estou fazendo é uma ação aí para honrar Black Friday e para todas vocês que estão comigo, para tantas mulheres que me acompanham no dia a dia, para tantas mulheres que estão comigo há muitos anos e que estão aí se desenvolvendo, querendo saber mais. E agora, gente, eu gostaria que vocês abrissem aí os microfones e fiquem à vontade para deixar aqui as suas dúvidas, suas considerações. Então, agora é hora de bate-papo comigo. Eu estou aqui. Podem abrir, por favor. Alguma dúvida? Gente, Oi, oi, boa noite. Consegue me ouvir? consigo perfeitamente. Lu, eu Bruno, fiquei com uma dúvida a respeito da questão do comprimento, né? Que geralmente é a mulher quem dá o tom do comprimento. Mas por várias vezes, quando a gente vai cumprimentar outra mulher, às vezes acontece de ter aquele impasse de eu vou dar a mão, a pessoa vem dando abraço, e fica aquela, meio que assim, aquela confusão. E aí, o que que vai ser o cumprimento? Vai ser o abraço? Vai ser o aperto de mão?
para assim evitar talvez essa questão, o que que você sugeriria? Aquilo que eu sempre falo, depende do grau de intimidade. Então, Hum, assim, se você tem intimidade por essa pessoa, com essa pessoa, pelo que eu entendi, é um encontro social entre duas mulheres, né? Isso. Se conhecem, é isso? No caso, se conheceriam ali no momento. Ah, sim. Então, foram apresentadas, né, ali naquele momento. Você não tem intimidade com a pessoa. Então, você pode, sim. É muito delicada na nossa cultura, é muito bem vista o cumprimento do beijinho. Então, Uhum. geralmente, a gente dá um beijinho, aqui na nossa região, pelo menos, um ou dois beijinhos, né? Tem regiões que são três beijinhos. Então, é delicado, é feminino, é bem visto, porque entre mulheres, se cumprimentar só com um aperto de mão é uma coisa meio estranha. Então, ou você só cumprimenta, ei, tudo bem, tudo bom, que bom te conhecer, mas o beijinho, ele é muito bem-vindo. Outras pessoas não gostam, tem pessoas que não gostam de dar beijinho, por uma questão mesmo, que não gostam de contato físico. Então, aí você tem que ter essa leitura do ambiente. Como que a pessoa está ali naquele momento, né? Dentro da comunicação, você vai observar se a pessoa está animada de te conhecer, está feliz pelo momento, ou a pessoa está mais sisuda. É ter essa leitura. Pode dar beijinho? Uhum. Pode, claro que sim. Tome a iniciativa, mas faça esse reconhecimento, essa leitura dos ambientes. Obrigada. Não ter respondido, mas pode fazer suas considerações. Gente, alguém mais? Só a Bruna está de câmera aberta. Vocês fiquem à vontade para me perguntar, senão a gente vai encerrar hoje, né? Que nós tenhamos aí um bom descanso, uma mentalidade renovada para amanhã, porque todos os dias é um novo e todos os dias nós temos a oportunidade de causar uma boa impressão. E eu sempre falo como é que você acorda, como você lida consigo mesmo, já vai dar o tom de como será o seu dia. Então, a elegância, ela é muito além, né, das roupas, de marcas, de estilo de vestir, mas é sobre o nosso comportamento. O nosso comportamento no gestual, a comunicação, ela envolve as palavras, que nós não nos esqueçamos disso, que o tom da nossa voz comunica mais do que as palavras propriamente dita, aquela máxima não é o que eu falo, mas é como eu falo. Isso realmente impacta o outro, isso faz com que o outro compre as minhas ideias, com que eu tenha credibilidade para que as outras pessoas me ouçam, muito mais, né, do que eu chegar impondo e me preocupar muito com o que eu vou falar, mas é como você vai falar. Então, olha, realmente agora eu posso dizer que foi um prazer estar com vocês, porque o encontro para mim foi prazeroso e volto a dizer, vocês estão aí com o link, né? Minha equipe vai colocar lá no grupo e aproveita essa oportunidade que é por um tempo bem limitado. Que ano que vem outras coisas, eu não sei se eu vou continuar com o PE e eu quero dar oportunidade para o máximo de pessoas possível. Um ótimo, uma ótima noite, um bom descanso, um beijo e nos vemos em breve como mulheres ainda mais elegantes. Até!